Tá bom, vamos embora. Bom, estou aqui com o Luiz Carlos Quartarolo, já trabalhamos juntos na Rádio Jovem Pan. O Luiz Carlos Quartarolo é móveis e utensílios da PAN, assim como eu sou móveis e utensílios do Jornal Estado de São Paulo. É uma lenda do jornalismo rádio, jornalismo brasileiro esportivo. E ele se dispôs, muito gentilmente, a entrar na minha série Dois Dedos de Prosa. Não é uma entrevista, é uma conversa, um papo entre colegas, né? Seguindo aqui as instruções do Roberto Dávila e a direção da dona Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, essa senhora aqui, está nessa xilogravura de Ciro Viraúna. Vamos conversar o nosso papo aí com o Quartarolo. Quartarolo, tudo bem, querido? Tudo bem, que bom te ver, Neumann. Eu te acompanho todo dia, vejo os seus vídeos, seus comentários, já acompanhava antes, é claro, pela Jovem Pan, no Estadão. Você é como eu, né? Já teve aquela plaquinha nas costas, móveis e utensílios, mas os caras jogam as plaquinhas fora de vez em quando, né? Mas você, se Deus quiser, vai ficar mais 100 anos no Estadão, que você realmente é a cara do grande jornal, do jornal tradicional, que conta sempre a história do Brasil. Quem quer saber a história do Brasil tem que buscar através do que está escrito, né? Infelizmente, muita gente não gosta de letrinha, sabe? É muita letrinha, muita vírgula, muito ponto. E acho que assim como você, né, pelo que eu sei, eu sou um autodidata, né? Eu não tenho formação acadêmica, eu fui formado na marra, no mundo, lendo, aprendendo, inclusive com pessoas como você. Então, eu agradeço o convite, um bom final de domingo daqui para frente, que você tenha um domingo maravilhoso, né, todos nós, e que o mundo melhore um pouquinho daqui para frente também, embora eu esteja um pouco desencantado, viu, Anchieta? Anchieta é o seu irmão, Olha, José Neumann e Filho. Pinto, escuta, Xeta que é filho. Verdade. Xeta, Pinto, filho, eu sou José Neumann de Pinto. Tem um elemento que trabalhou muito tempo com você, o senhor Milton Neves, que sempre disse o seguinte: Anchieta é o Pelé, eu sou o Zoca. Explica a piada. Mas o Zoca, você é o Zoca nobre, então, porque o que você joga de bola é um absurdo, né? O Milton Neves tem essa mania. O Zoca era o irmão do Pelé que não jogava nada, né? Que não jogava nada. Até nisso, o Neumann, o Pelé foi glorificado e foi abençoado. Porque, na maioria das vezes, há o outrista, né? Todo mundo fala assim, todo mundo, não, muita gente. Quem jogava muito na família do Zico era o Edu. Uma grande mentira. Quem jogava era o Zico. Tanto é que o outro foi um bom jogador, mas não chegou a ser Zico. O Pelé teve a sorte de que o irmão dele tentou jogar bola. Aí todo mundo falou, não, o bom é o Pelé mesmo. O Careca tinha um irmão chamado Comida. O apelido do cara era Comida, lá em Araraquara. Toda vez que você vai em Araraquara, minha falecida sogra... bom era o Comida, você não viu o Comida jogar. Você não viu o Comida, você tinha que ver o Comida. Gente, para. Mas vocês são excepcionais. Você e seu irmão são pessoas raras e uma competência ímpar, né? Ímpar. Muito obrigado, Quartarolo. Eu vi o Zico jogar e vi o Edu jogar. Ambos craques. Só que não passou pela vida do Edu o Francalassi, né? É verdade, não cresceu. O Edu era muito pequeno. Hoje o Edu praticamente não conseguiria jogar. E o Francalassi era o preparador físico que pegou o Zico muito criança, né? E desenvolveu o Zico fisicamente. É claro que o Zico não ficou grande, mas mesmo assim o Zico aguentou muita trombada, né? O Edu, eu vi o Edu jogar e o Edu era um super craque. Eu vi uma vez um jogo Flamengo e América no Maracanã, em que o Edu fez um gol que a torcida do Flamengo aplaudiu de pé. Vi muito também o Antunes, nem tanto o Antunes. O Antunes não era um craque, o Antunes era um centroavante meio grossão, que jogou no Fluminense, o outro irmão do Zico, né? Arthur Antunes Coimbra. A maior aventura da minha vida foi aos 69 anos, ao completar 49 anos em São Paulo, eu dei mais um paulistano ao mundo. Eu tenho 4 filhos paulistanos. O primeiro, o Vladimir, tem 48 anos, depois a Clarice, 46, a Cecília, 42, é da idade da minha mulher Isabel, e o meu 4º filho é o Arthur, de 2 anos. Arthur, lembra quem? O poeta Arthur Rimbaud e Arthur Antunes Coimbra. Agora, já que estamos falando aqui
árvore genealógica. Fala um pouco aí dos Quartarolo. De onde veio esse negócio de Quartarolo? Quartarolo é um sobrenome italiano que a gente desconfia que quando aqui chegou de navio, no início do século passado, era Quartaroli, né? Aí virou Quartarolo. Tanto é que na minha ramificação familiar, tem muita gente que é Quartarolo com 2 L's, que é o meu caso, e outros com um L só, no final. Eu sou descendente, eu sono baiano, porque, como diria o poeta, né? Eu sou descendente de Quartarolo, Camossi, Todeschini e Bernardelli. Quer dizer, não dá para fugir, né? O nariz também não esconde, né? Tutti buona gente, Luiz Carlos Quartarolo. Tutti buona gente. Tutti buona gente. O teu pai ainda é vivo? Não, meu pai faleceu em 2013, coitado. Padeceu de Parkinson por 10 anos, ficou acamado, uma coisa muito triste. Mas eu perdi meu pai com 59 anos. Meu pai morreu de uma... Meu pai era diabético, como eu, e morreu de um ataque cardíaco. Minha mãe, infelizmente, ainda é viva, mas tem Alzheimer. Mas o meu pai, eu herdei a minha paixão pelo Flamengo do meu pai. Meu pai viajou. Meu pai era caminhoneiro. E aí ele ia ao Rio buscar cargas para lá, o sertão da Paraíba, onde eu morava. E no Rio ele foi ao Maracanã ver o jogo final do campeonato de 55. E eu fui criado, Quartarolo, com um quadro que continha, até hoje eu me lembro, chamou Tomires e Pavão, Jadir, Dequim, Jordão, Joel, Moacir, Evaristo, Dida e Zagallo. Eu falei para o Zagallo, Zagallo, você foi uma grande alegria na minha vida e um grande trauma. Ele disse, fala logo a alegria. Eu falei esse time. Se o trauma, eu disse, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagallo. E você? Como é que é a tua história com o futebol? Em casa, na infância? Aliás, eu quero só dizer uma coisa a você que viu muito mais que eu adoro o Zagallo. Eu acho uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. Posso dizer que sou amigo dele, tenho idade para ser filho dele, né? Não que eu seja tão novo, mas a nossa diferença de idade é de 30 anos aproximadamente. Se bem que eu tenho 63, ele deve ter 90, né? O Zagallo, todo mundo, assim como o Pepe, todo mundo acha que ele só chutava, e ele era um ótimo jogador. E o Zagallo também era um ótimo jogador, né? Não, era só tático, mentira, ele era bom jogador. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu devo a minha construção até como torcedor e provavelmente também como repórter e hoje comentarista, tentando aprender ainda, ao meu pai e ao Palmeiras, por incrível que pareça, embora eu tenha sido santista. Eu digo tenha Como sido... se chamava teu pai? Alessio Quartarolo, né? Lá em Piracicaba. Ele era lavrador, ele era plantador de mamão, ele era comerciante, né? E ele tem umas frases que eu guardo até hoje, tipo assim, quem te derruba é quem está próximo, hein? Não é quem está longe. Quem está longe não te derruba. Boa frase. Outra coisa que ele falava muito, Neumann, o gerente do banco não é seu amigo, ele trabalha pro banco. Pro banco. Não trabalha para você. Então, preste atenção. Então, ele tinha essas coisas. Os antigos tinham umas frases maravilhosas, que eram de uma sabedoria incrível, né? Aquela sabedoria popular sem a escola. E ele era torcedor do Palmeiras ferrenho. Na verdade, ele era tão tradicional que, quando começaram a mudar as camisas, né, ele falava, não, esse não é o Palmeiras. O Palmeiras é o Esmeraldino do Ademir da Guia, daquela época. Sim, lá, senhor. Né? Ele tem uma piniba que eu também tenho. Essa história de jogar de amarelo, pelo amor de Deus. O clube não pode, sabe? Porque isso aí é vilipendiar a sua história, mudar seu nome no meio né? Sabe? É o plim-plim da Globo. Se tirar o plim-plim da Globo, pode mudar tudo, mas o plim-plim tem que estar lá. Então, essa é uma marca histórica. O meu pai pegava aquele radião desse tamanho, né, enorme, de válvula, e ia para o quintal da minha casa lá em Piracicaba, porque quando o Palmeiras jogava no Recife, jogava fora do estado de São Paulo, as emissoras de rádio de São Paulo faziam jogos aqui na época, né? E só Pacaembu, Morumbi, raramente saíam. E sempre tinha jogo aqui, clássicos aqui, e ele ficava procurando, tipo, Rádio Clube do Recife. Ele ficava já no sábado anterior, né? O domingo seria o jogo, procurando onde sintonizar a Rádio Clube do Recife, para, na hora do jogo, ele ouvir o cara lá narrar o jogo dele, do Palmeiras. Ele fazia isso com Porto Alegre, com a Rádio Guaíba, com a Rádio Gaúcha.
Eu conheci Vilibaldo Alves, que era um grande narrador lá de Minas Gerais, por causa dele, por causa de Minas Gerais, por causa do Atlético, do Cruzeiro, que enfrentava. E aquilo, rapaz, eu era para ser palmeirense, então. Mas só que lá no fundo, porque, na verdade, os grandes narradores da década de 80, não totalmente, mas quase que totalmente, eles não narravam os jogos do Santos. O Santos era o maior time do mundo, mas era posto, como a gente chama lá na rádio, em Santos. Então, o cara estava aqui no Pacaembu transmitindo Corinthians e São Paulo. Só que lá no fundo, o narrador que estava no posto falava assim: gol do Santos, gol do Santos, gol do Santos, Pelé, Douglas, Negreiro. Eu falei: esse é meu time, vou torcer para esse time. Até para contrariar um pouco o meu pai. E, no fim, eu virei santista por causa dele, mas eu tenho uma grande admiração pelo Palmeiras, que me fez gostar do rádio, me fez gostar, nomes, inclusive. Eu me lembro de um ponta que você vai lembrar, do Copeu. Se o Copeu jogasse só contra o Santos a vida dele, era o Garrincha. O que ele fazia contra o Santos era um absurdo. Lembro do Copeu. Mas eu nunca vi jogar, não. Mas, olha, eu não vi esse time jogar, mas talvez eu me lembre dele. O time que o teu pai seguia, que era a primeira academia, que era Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias. Acho que o Carabina, né? O Valdemar. Valdemar, Carabina e Zequinha. Dudu já, né? Dudu e Tupanzinho. O Tupanzinho chegou, o Enio Andrade chegou a jogar nesse time, mas um pouco antes, né? Que jogava demais. Aí o ataque... Chinesinho jogou nesse time. O ataque era Chinesinho, né? Era Vavá. Servilho. Eu cheguei Servilho. Eu conheci o Vavá no bar do Elias, ali perto do Palmeiras. E o ponta esquerda não era ainda o Ney. Mas o time Rodrigues. Ponta esquerda, acho que era o Rodrigues. Rodrigues, pode ser. Não, era o Rinaldo, lá da Paraíba. Rinaldo, verdade. Jogou no 13 de Campina Grande. Mas eu nunca vi o Rinaldo jogar. O Palmeiras, que eu vi jogar, foi a segunda academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, o maior back que eu vi jogar na minha vida, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, César Maluco, Leivinha e Ney. Eu trabalhava com um português, eu fazia plantão na Folha e trabalhava com um português chamado Vitor da Cunha Rego, que era louco por Pelé. Aí ele chegava lá, eu estava fechando o jornal do fim de semana, aí ele dizia assim: tem foto do Pelé? Eu falei: não, o Santos não jogou, o Santos treinou. Pelé treinando é melhor do que todos os que jogaram. Aí um dia eu cheguei para ele e disse: não, eu tenho aqui uma foto que prova que o gol do Leivinha foi de cabeça e o Armando Marques deu de mão. E ali o Palmeiras começou a perder o título para o São Paulo. Nós vamos ter que dar na primeira página esse gol. Eu disse: você me convenceu. Mas se tivesse uma foto do gol do Pelé, eu dava do Pelé. Ele era pelezista? Ele era pelezista. Depois, quando eles derrubaram lá a ditadura, ele era comunista, ele era socialista, ele era ligado ao Mário Soares. Aí ele voltou, foi fazer lá um jornal do governo lá de Portugal. Mas eu não me esqueço nunca dessa minha passagem como editor esportivo. Depois eu só voltei 2 vezes ao esporte. Uma vez o Dante Matiusi, grande Dante. Era o editor de esporte da Folha, e editava o caderno da Copa do Mundo de 74. E ele me levou, eu trabalhava na Local, para escrever. E eu escrevi um artigo elogiando o Zagallo, dizendo que o Zagallo conseguiu o único título que nenhum técnico tinha conseguido no Brasil. Era tricampeão do mundo e foi 4º lugar, quando perdeu da Polônia o jogo com a... Mas vamos voltar a falar do Zagallo, que eu tenho muita coisa a falar sobre o Zagallo. Gosto demais uma coisa, eu nunca tive nenhum palmeirense. Aliás, eu tenho um palmeirense na minha casa que é o Anchieta. O papai levava aqueles times de futebol de botão, e o meu time, eu como era o mais velho, eu escolhi o primeiro time, era o Flamengo, todo mundo era Flamengo em casa. Aí o Newton, meu irmão, era corintiano, o Neudson... Sempre tem uma ovelha negra, né? O Naírton é santista e o Noaldo é São Paulino, outra ovelha negra. E então eu me lembro dos times por causa disso, né? Esse primeiro time do Palmeiras, se eu não me engano, o goleiro já não era mais o Valdir de Moraes, era o Picasso. Jogou Picasso. Que falavam que à noite ele não podia jogar, que ele era cego.
É uma grande mentira, né? Ele tomou um gol espírita. Né? Então... Você sabe, viu, o Neumann, aquele gol do fundo do Palmeiras, do velho Parque Antártica, vários jogadores reclamavam com a gente, porque ali não era fechado, lembra? Era o gol das piscinas ali que falava. E jogo à noite. Suspenso. Isso, era bonito o estádio, era charmoso. Era lindo. É. Aí os jogadores reclamavam com a gente, gente, à noite é muito escuro ali, a gente para ver o gol. E acho que tem alguma coisa a ver mesmo, porque a luz reflete na arquibancada e volta, né? Então ajuda. E você falou uma coisa aí dos treinamentos do Pelé. Eu não vi Pelé treinar e peguei o Pelé no final. Não dá nem para discutir o Pelé, né? Como diz o Pepe, Pelé é do outro mundo. Mas eu tive a sorte, o Neumann, de ver Ademir da Guia, já no final, treinando. Eu vi Diego Maradona na Copa de 86, eu acompanhei muito argentino lá no Clube América, na Cidade do México. Vi o Rivelino, com 38 anos de idade, pedindo para treinar no São Paulo para tentar manter a forma. E eu era cara que chegava no treino, gostava de ver o treino. Naquela época era muito mais aberto, né? Dizem que era aberto demais. Não era melhor nem pior que hoje, era diferente, mas era muito gostoso. Você convivia mais com os jogadores. Então, o que ele falou de treinamento, o que eu vi o Maradona fazer em treino era um negócio assim absurdo, que era muito mais natural, né? E o Rivelino, então, o Mário Travalini era o técnico do São Paulo, um dia parou o treino, falou, continuem treinando aí, foi embora. Eu falei assim, onde o senhor vai, seu Mário? Eu vou lá falar com a diretoria, vamos ver se a gente segura esse homem. Você viu o que ele está fazendo no treino? E ele treinava, e o Mário Sérgio treinava de tênis. Absurdo. Então tinha Mário Viu o Mário Sérgio jogar. O Mário jogava demais. É um absurdo. Demais. Aí o Rivelino, o Mário Sérgio. Você vê isso aí todo dia. Depois você vê o jogo e fala assim, tá bom, o jogo é um negócio mais produzidinho, né? Vamos colocar assim, né? Mas era um negócio maravilhoso. Então, quando o seu editor disse que o Pelé treinando devia ser um negócio fabuloso também, né? Com certeza. Não, e as fotos eram ótimas, porque o Pelé é muito fotogênico. Né? É. Agora, Doval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, eu não vi. Aí você falou no Pepe, o Pepe é o segundo maior artilheiro da história do Santos. O Santos, onde jogaram Pelé, Neymar, Toninho Guerreiro, quer dizer, o cara só pode... Não é só um tirambaço, o canhão da vila. E foi reserva do Zagallo, eu não vi, eu nunca vi o Zagallo jogar e nunca vi o Pepe jogar. Mas eu tenho uma admiração enorme do Zagallo pelas coisas que eu li do Pepe Guardiola a respeito da seleção de 58, que, segundo consta, você tinha um ano, então você não pode falar nada de 58. Nada. Eu posso te contar uma história, então. Claro. A gente ouvia no rádio, né? E aí a Suécia fez um gol, meu pai pegou um martelo e quebrou o rádio no meio, a gente perdeu o jogo da Copa. Mas deu toda sorte. A tradição... Deu sorte. A tradição... Vamos assistir no vizinho. A tradição conta, né, que o Feola dormia no banco e tal, que parece que não era verdade. O Feola não podia ter sido campeão do mundo se dormisse no banco. De qualquer maneira, a tradição inteira é que o Didi, o Newton Santos e o Zagallo é que convenceram a montar o time que foi campeão. O time que era titular era Gilmar, Dessordi, Bellini, Orlando e Newton Santos, Dino e Didi, Joel, Mazola, que era o Altafine, né? Dida e Zagallo. E aí o Zagallo convenceu a botar o Mané. Né? E eu vou lhe contar, a maior frustração da minha vida de torcedor fanático, a única coisa que eu vejo na televisão hoje é futebol. E então eu sou louco por futebol. E eu já vi todos os jogos da Copa de 58, que eu tinha muita vontade de ver, principalmente a final. Né? A cena famosa do Didi botando a bola debaixo do braço depois do gol da Suécia. Se papai soubesse, se papai estivesse vendo, ele não teria quebrado o rádio. Não. Sim, claro. Que imagens você tem daquele time? Você vê muito na TV, não? Eu já vi os jogos todos. Eu tento entender, Neumann, e você que é um escritor extraordinário vai entender o que eu estou falando. Porque hoje em dia, todo mundo quer analisar a situação com a lupa de hoje. Você que tem que entender aquele momento. Não é? Por exemplo... Em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Sim. Eu brinco. Você imaginou
o Charlie Chaplin filmando hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Então, o Michelangelo pintando a Capela Sistina com grua, escolhendo cor no computador. Então, você tem que levar em consideração as dificuldades da época. O Pelé me falou que terminava o jogo, a camisa dele pesava 6 quilos. A bola era horrível perto da de hoje. A bola hoje é impermeável. Chuteira machucava o pé, né? Então, era muito complicado. E o gramado também não era nenhuma beleza. Tanto é que antes da final em Estocolmo, tiveram que enxugar. Os suecos deram uma demonstração de civilidade esportiva incrível, né? Com os panos lá, rodos, enxugando, e parecia que não ia ter jogo. E para um time técnico como o Brasil, se deixasse a enxurrada lá, era melhor para eles. Bem melhor para eles. Então, teoricamente, é isso. Então, o que eu me lembro, você falou de um jogador, porque nós temos a mania, né? Eu também estou me incluindo, o brasileiro é assim, a gente vangloria de mais um e diminui de mais outro. Eu acho que todos têm uma grande importância. Mas o maior jogador daquela Copa, a maior revelação, claro, foi o Pelé. Mas o maior jogador foi o Didi. O Didi foi melhor. Foi o melhor jogador da Copa, escolhido pela FIFA. Foi disparado o melhor jogador. O que o Didi jogava, e pelo que a gente nota, né, é um negócio absurdo. O Didi é aquele cara que diz que um dia um cara foi no Rio de Janeiro e perguntou assim para o Newton Santos: ô, Newton, como é que está lá o velho Didi? Ele falou assim: faz uns 6, 7 meses que não erra um passe, mas está tudo bem. Esse era o Didi. Quem foi o teu maior ídolo no esporte? Bom, o maior ídolo Pelé. Como diz o Milton Neves, fala assim, né? Pelé não vale. Eu falei um dia para ele: de tanto você falar que Pelé não vale, vão achar que ele não existe mesmo. Pelé. Não, aí é o seguinte, eu nem posso falar, por exemplo, porque você viu o Pelé jogar, né? Apesar de ser mais novo do que eu, 6 anos, né? Você viu o Pelé jogar. Eu vi Pelé jogar. Então, eu posso dizer que o maior jogador que eu vi jogar na minha vida foi o Pelé. Agora, o meu maior ídolo, primeiro foi o Gerson, quando jogava no Flamengo, antes do Pelé, porque antes do Pelé teve vida no meu futebol antes do Pelé, e depois o Zico. Agora, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida foi o Pelé. O segundo poderia ter sido o Garrincha, mas aí vem a minha maior frustração. Eu não vi o Garrincha jogar. Eu também não vi o Garrincha jogar, infelizmente. Quando ele chegou aqui no Corinthians em 66, eu era molecão, né? Ele já chegou podre, né? Coitado, aquele joelho dele. Pelé eu vi de 70 para lá. A Copa de 70 eu lembro de tudo. Eu tinha 13 anos, mas eu me lembro de todos os lances, né? O Pelé é um negócio sobrenatural, não dá para ficar discutindo. Eu me lembro que eu vi o Pelé jogar pela primeira vez ao vivo em Piracicaba, num 0-0 modorrento. Modorrento mesmo. O Santos não jogou nada, nem o 15 de Piracicaba, tanto é que foi 0-0. Mas o Pelé jogou. Daí meu pai falou uma frase, né? Aquilo que eu falei da sabedoria, né? Daqueles velhos. Mas o Pelé jogando mal ainda é melhor que todos eles, hein? E era verdade. Porque a maneira, quando matava uma bola, quando batia na bola, é diferente, né? O craque é diferente. Então, tem tantos nomes que eu posso lembrar, mas tem um outro jogador que eu acho subestimado. Eu vi, inclusive, a sua matéria, aquela conversa maravilhosa com o Gerson, que é um cara excepcional, dentro, fora de campo, como comentarista, como jogador, foi extraordinário. Aliás, o Cláudio Karsub, que viu mais que a gente, acha o Gerson um dos maiores da história. Então, não preciso nem contestar. Mas tem um jogador na Copa de 70 que eu acho que foi um negócio assim transcendental, vamos colocar assim, um de tão importante para mim. Tostão. O Tostão, Neumann, se você olhar detalhadamente, e agora que nós temos tempo, né? Porque agora nós estamos presos no feitiço do tempo, igual aquele filme. Todo dia é igual, né? Todo dia é igual. E vamos tentar melhorar com isso. Então, a gente pode ver tudo, está tudo no YouTube, né? Nas redes sociais. O Tostão participou, é claro que eu vou dar um chutinho aqui, mas, no mínimo, 50%, 55% dos principais passes e momentos daquela seleção. Ele era um jogador de tanta inteligência, com muita técnica, que ele conseguia fazer o comando de ataque, conseguia fazer a meia, conseguia fazer até a volância, como dizem por aí. E eu falei para ele o negócio que ele morreu de rir. Ele disse assim: Tostão, você era tão inteligente que naquele primeiro gol do Brasil contra a Itália, que é aquilo que eu falei, você tem que entender a época. Na época, um arremesso lateral, quem ia arremessar? Era lateral. Ele foi lá rapidinho e bateu a lateral para o Rivelino para o Pelé. O Pelé para o Casalberto. Não, esse foi, eu estou falando do primeiro gol. O primeiro gol. Aquela que o Pelé faz de cabeça. O Pelé sem nenhuma categoria, né, Neumann? A bola caindo assim, o cara... Nem sabia pular. Onde já se viu? E ganhou do... Ele deixou aquele goleiro inglês se fazer em cima dele, né? Mas eu me lembro da deixada do Tostão. Assim, você tem o drible do Garrincha,
o chute do Pelé, o chute do Pepe, o lançamento do Gerson. Eu me lembro da deixada como é que chama? Tem um nome a jogada. Como é que chama? Quando deixa a bola passar? Corta-luz. Como é que é o nome da... Hein? Corta-luz. Corta-luz. O corta-luz do Tostão é uma coisa de gênio. Não, né? E a jogada que ele faz contra a Inglaterra, e daí eu falo para ele assim, há poucos dias eu falei com o Tostão, falei assim, Tostão, até hoje, os italianos estão esperando o Everaldo chegar para bater o lateral. Você bateu antes. Estava tudo desarrumado a zaga da Itália, ou seja, um cara inteligente. E tem uma outra coisa, me desculpe alongar. Alongue à vontade. Aqui você é o dono do tempo. Não, que é isso. Nesse lance contra a Inglaterra, Neumann, eu me lembro, você gosta de futebol, quando você vê o gol contra a Inglaterra de novo, preste atenção após a comemoração. Porque eu fiz uma entrevista com o Tostão, falei, Tostão, eu me lembro, não sei se eu estou correto ou não, estou equivocado, eu era criança, mas eu me lembro de muitos anos, que estava 0-0 contra a Inglaterra, era o time campeão do mundo da época, era o principal adversário do Brasil na primeira fase, todo mundo dizia, tem que passar pela Inglaterra. E eu me lembro que o jogo estava difícil e o Zagallo mandou o Roberto Miranda se aquecer. Roberto Miranda, que era um bom jogador, mas não era Tostão, mas estava difícil o jogo. O Zagallo ia tentar alguma coisa. E daí você faz aquela jogada e sai o gol do Brasil. Ele falou assim, pois é, eu vi o Roberto Miranda indo para o aquecimento. Agora ou não? Eu pensei assim, o Pelé não vai sair. Olha o que ele falou. O Jairzinho não vai sair. O Gerson não tem nada a ver. O Rivelino sou eu. Daí ele pede a bola, pode ver o lance, ele pede a bola para o Paulo César. Caju fala, dá bola, dá bola. O Caju dá a bola, ele faz aquilo lá, dribla até a rainha, o rei, sei lá, e cruza de pé errado, que é o pé direito, que ele era canhoto total, né? Aí o Pelé, aquela maestria, perguntei isso para o Pelé também. Pelé, você era o Pelé, por que você não fez o gol? Você estava de cara, falou assim, era o momento do Jair. Até nisso o cara estava na frente, né? Aí o Jair toca. Quando todo mundo sai correndo atrás do Jairzinho, vibrando, né? Do outro lado. A câmera mostra muito bem. O último aí para a comemoração, com um 9 desse tamanho nas costas, é o Tostão. Quando ele está no meio do caminho, ele olha para trás. Eu falei, por que você olhou para trás? Ele falou assim, eu olhei para o banco e vi o Roberto Miranda sentando. Era eu mesmo que ia sair. Era eu mesmo. E depois ele acabou até saindo, mas daí já tinha garantido. Aí ninguém mais tirava o Tostão do time, né? Então eu tenho respeito pelo Tostão, extraordinário pela pessoa que ele é. Ele é meio ermitão, né? Ele é meio como a gente. Você tirar o Tostão de Minas Gerais, do sítio dele, é muito difícil, Tem que ir lá. Mas ele é gente muito boa. Você falou do corta-luz. O corta-luz do Pelé no Mazzukiewicz, que era o gol que... Goleiro do Atlético Mineiro. Então, o passe foi do Tostão. O gol do Jairzinho, o terceiro contra o Uruguai, passe do Tostão. Então, ele faz umas coisas no jogo que, claro, aquele time, como a gente, como repórter, como dizia, né? Qualquer um era uma grande entrevista, né, Neumann? Você fechava o olho e pegava. É esse, pronto. Mas me conte uma coisa, né? Foi o melhor time de todos os tempos, terá sido? O Gerson ficou bravo comigo. Você viu? Não tem esse negócio de todos os tempos. Cada tempo é um tempo. Eu acho que tem que guardar as devidas proporções, mas aquilo que a gente... Porque sabe o que acontece? Aquele time tinha muitos gênios juntos e um deus, né? Que era Pelé. É difícil acontecer isso. E aí você mostra... O futebol é meio por osmose, né? Porque, veja só, você acha que o Santos pensou em Dorival, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Aconteceu. Por acaso. O Flamengo de Andrade, Adílio e Zico? Acontece, está lá. O próprio Brasil de 70, você se lembra bem, saiu daqui criticado, vaiado. Ele se 58 também. Você só tinha um ano, mas eu me lembro que era muito... Eu tinha 7, mas quando eu cheguei em São Paulo, em 70, eu ouvia falar muito, assim, muita brincadeira com o Geraldo Bretas, que tinha dito que aquela seleção não ia ganhar nada. E em 70 eu estava do Rio, mudando para São Paulo, e também em 70 o time foi sendo formado, né? Porque eu me lembro das feras do Saldanha, e é bom você lembrar que o grande goleador das feras do Saldanha era o Tostão. Tostão era o centroavante clássico goleador, né? Sim. Então a grande discussão era essa. O Tostão e o Pelé disputariam uma posição quando o Zagallo assumiu, né? E o Pep Guardiola, que tem grandes lembranças do Brasil de 58, né?
foi o motivo da minha conversa com o Gerson também, em relação a uma coisa que o Zagallo sempre foi meio desprezado como jogador e muito desprezado como técnico. Foi o Zagallo quem lançou o Zico. Foi o Zagallo quem ganhou, não foi o Jô Saldanha que ganhou a Copa. O time que ganhou a Copa de 70 era o time do Zagallo. Tinha o Dario, que foi indicado pelo general. O Gerson, você ouviu o Gerson dizer para mim, não, esse negócio de ditadura não tinha nada a ver ali, não pesava. A verdade é que o timaço era o timaço que o Zagallo fez, meio por acaso. Por exemplo, o Rivellino não tinha lugar no time. Como é que o Rivellino ia... O Gerson fala isso. Como é que o Rivellino ia tirar o lugar do Gerson? Olha o que é que ele fez. Virou o ponto esquerdo e botou o Rivellino lá. Quando precisava, botava o Paulo César, que era também mais armador do que ponta. Né? Então, o Paulo César, Caju, que é muito amigo meu, eu editei um livro dele a respeito da experiência com droga. Cracaço. O que eu vi o Paulo César fazendo contra o meu Flamengo e a favor. Não, eu vi o Paulo César dar um drible no Forlan, do São Paulo, no Morumbi, ele no Flamengo, Forlan no São Paulo, que ele deixou a bola no campo e saiu do campo como que fosse tomar uma cerveja, e o Forlan saiu atrás e a bola ficou lá. Aí ele voltou e pegou a bola. Aí eu contei isso para ele, ele disse, rapaz, até hoje, o Diego Forlan disse que o pai dele não aguenta, que foi a jogada mais humilhante que ele já sofreu na vida. Mas me fala um pouco sobre a tua... Assim, quem é que você acha que foi realmente? Se o Zagallo... Eu tenho a impressão que o Zagallo foi o maior técnico brasileiro de todos os tempos. E a seleção dele que ele montou é o exemplo disso. Muito embora que muita gente aqui vai falar Oswaldo Brandão, que foi técnico do Palmeiras, do Corinthians, do Tele Santana. Eu vi o primeiro campeonato do Tele. O Tele era 71. técnico. Eu assisti aquele jogo. Consta, viu? Eu até queria botar esse negócio na conversa da gente sobre o negócio de suborno. Consta que o Flamengo contratou um goleiro argentino do Real Madrid, chamado Rodríguez, e foi o melhor jogador do campeonato. O time do Flamengo, treinado pelo Tim Elba de Padua Lima, era uma bosta. Time fantástico. Nossa, time técnico sensacional, time de merda. E um puta goleiro. Consta que o goleiro foi vendido pelo Real Madrid porque era venal. E que o Fluminense o comprou. Porque eu me lembro, eu estava no estádio, eu estava no Maracanã. Ele correu da trave dele até o Armando Marques, que era o juiz, para reclamar que o gol que o Fluminense tinha feito, e o Fluminense tinha muito mais time do que o Flamengo, um gol do Cláudio Garcia, ele estava impedido e estava impedido. E o Armando Marques, eu tenho certeza, não deu porque estava comprado. Mas aí o goleiro foi bater no Armando Marques, ou seja, o único jogador bom que o Flamengo tinha foi o goleiro, foi expulso. E aí o Flamengo jogou com 10 e quase empata ou até ganha. O Fluminense ganhou ali com um gol de Flávio, o Minuano. Né? Flávio Minuano. Você acha que esse suborno existe mesmo? Neumann, eu penso assim. Eu brinco às vezes, né, que isso aí é humano, né? Aliás, em todo lugar tem o bom e o ruim, tem o honesto e o desonesto. Talvez eu seja muito inocente ainda, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, com os defeitos humanos que nós todos temos, mas são boas pessoas. Meu pai falava isso, eu sempre me refiro a meu pai, que realmente tudo que ele falava parece que está cada vez mais atual. Ele falava assim, se alguém começa a falar muito das pessoas, você pensa em 10 pessoas que você conhece, que você conviva. E você vai ver que essas pessoas trabalham, lutam, tem problemas, são chatas, já erraram, mas são pessoas que, né? Ou seja, não é por idoneidade, por um momento ou outro errou na vida. Então, eu penso que a maioria é boa, é isso que eu quero dizer. Mas tem em todo lugar, tem no jornalismo, tem na publicidade, tem na medicina. E por que não vai ter no futebol? E na política, então, doutor? Não, na política, porque eu acho que na política acho que a minoria que é boa, né? É a regra que é tudo corrupto. Mas olha, eu frequentei. Eu brinco, viu, Neumann, quem sou eu, né? Sem sincretismo religioso, que até no céu, né? Porque Lúcifer é um anjo caído. Então... Não, e o nome dele é Luz. Lúcifer é luz. Exatamente. O anjo da luz.
Era o anjo da luz, que foi. Então, Agora, você falou uma coisa, Neumann, é sobre a seleção de 70, me permita, porque é uma discussão que eu já tive com muita gente, né? Porque havia aquele negócio da ditadura que você viveu tenebrosamente muito mais que eu, ou sentiu os efeitos, né? Principalmente quem morava nas capitais. Eu morava lá no interiorzão, em Piracicaba, quer dizer, para mim a notícia demorava 10 dias para chegar. Mas, pelo que eu sei e pelo que eu conversei, por exemplo, o Dino Sani e o Otto Glória não quiseram assumir a seleção. Achavam que o Brasil ia ser um fiasco, né? E o João Saldanha teve uma sacada genial. Ele que era declaradamente comunista, o que no Brasil também não quer dizer nada, porque o brasileiro não é radical, não adianta, só algumas coisinhas. Aí, a verdade é a seguinte, ele montou um time baseado nos 3 grandes da época, Santos, Botafogo e Cruzeiro. Então, você vê o time da eliminatória, você tem toda a razão, não era o time que ganhou a Copa, mas era um time fabuloso. Félix, era o Santos. O time da eliminatória era o Santos. O goleiro era o Cláudio. O Félix já jogava, o Carlos Alberto. A eliminatória era o Cláudio do Santos. Não jogou Cláudio, Carlos Alberto. Matias, Joel e até o Joel, que era reserva do Santos, jogava na seleção. Olha que vê como era o futebol. O Joel era reserva no Santos, era um grande jogador, porque o titular era o Ramos Delgado e o Djalma Dias. Vê só, não dava para jogar. Aí no meio era Piazza e Gerson, um 4-2-4 bem aberto. Aí Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. E o Edu jogou demais na eliminatória. Contra do Santos. Aí veio a Copa de 70. Aí você olha o time, não tem nada a ver com esse time aí. É Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza improvisado na quarta zaga, que era um jogador taticamente extraordinário. E Everaldo. O lateral esquerdo da eliminatória, acho que era o Marco Antônio, né? Não, era o Rildo. Era o Rildo do Santos, é isso aí, era o Rildo do Santos. E aí entrou o Everaldo, que era um grosso. Assim, o Everaldo era o único. Mas era mais marcador. Mas marcava ali, alguém tinha que marcar ali, né? E aí vem a sacada. Por que ele não escalou o Marco Antônio? Isso o Zagallo. Porque o Marco Antônio era muito mais ofensivo, que era muito legal, era um ótimo jogador. Só que ele ia sufocar o Rivelino. Então ele colocou Clodoaldo, Gerson e Rivelino. Jairzinho, Tostão e Pelé. Se você pensar no Zagallo, Clodoaldo com 19 anos, um monstro. Se você pensar no Zagallo de 58 ou 62, a forma como o Zagallo jogava, taticamente falando, é o Rivelino de 70, ou seja, é a cara dele a seleção. Isso aí. Não dá para discutir, né? Então as pessoas ficam discutindo, porque o Zagallo foi muito amaldiçoado pela imprensa da época, né? Nossos colegas, porque achavam que ganhar a Copa era favorável aos militares. Aí eu pergunto a você, já imaginou uma final contra a Itália? O Neumann está lá como técnico. Daí você vai falar assim, não vamos ganhar, porque senão os fardados lá vão ganhar. Pelé não faz gol, Gerson, você não faz. Não tem jeito, tem que ganhar, caramba. Então o Zagallo ficou marcado, mas o Zagallo é uma das melhores pessoas que eu conheço. Tem várias histórias bonitas com o Zagallo. Mas você acha que... Eu e o Pep Guardiola, não quero meter nesse... que o grande time do Brasil é aquele que o Zagallo foi um grande técnico que introduziu coisas, inclusive. Aliás, que segundo o Guardiola, eles que copiam o Brasil. A Europa foi que copiou o Brasil. Né? É verdade. E copiou aí Zagallo. Zagallo que era o... veja bem, se o Pepe jogasse, o Pepe até podia jogar melhor, mais do que o Zagallo. Era mais... Mas seria complicado você ter o Newton Santos ali atrás. Isso nas seleções de 58. E ainda tinha o canhoteiro correndo por fora, que nem foi a Copa, que dizem que era um negócio... Canhoteiro, considerado por muita gente, meu amigo Benedito Rui Barbosa, São Paulino, acha que canhoteiro foi o maior ponto esquerda que o Brasil já teve. Maranhão. O Fagner, que é fã do canhoteiro, amigo dele e tal. Pois bem, então, eu queria saber de você o seguinte, você ainda torce pela seleção brasileira? Rapaz, vou falar uma coisa para você. Nem para o Santos eu estou torcendo mais. Eu até brinco, mas no fundo é uma verdade. Eu deixei de torcer para o Santos porque com o Fernando Diniz não dá para torcer para o Santos. Enquanto ele estiver lá, eu não sou mais santista. Como diria o Tite, estou num período sabático. Mas a brincadeira à parte, eu passei a torcer depois de muito tempo, porque eu tive a sorte, o Neumann, de cobrir o Palmeiras da era Parmalat, cobrir o Palmeiras um pouco antes. Vi jogadores assim extraordinários, o Corinthians, do Luxemburgo, do ano 2000, depois o São Paulo, do Cilinho, que era um gênio, do Telê, né? E você vai fazendo amizade no mundo do futebol, o próprio Santos, que ganhou tanta coisa, seleção brasileira, que jogava demais.
Então, eu acho, não tenho certeza, eu torcia pelos amigos, né? Quando o Corinthians foi jogar no Japão, no Mundial, aliás, já na Libertadores, eu falei para o Tite, que eu respeito o Tite, eu falei, Tite, você precisa de um grande título, porque senão você vai ser um técnico bonzinho, você precisa de uma marca especial. Daí ele acabou campeão do mundo pelo Corinthians e jogando bem, inclusive. Naquele momento eu torci por ele, mas eu não sou corintiano. Então a gente começa a torcer pelos amigos. Você fala, nossa, que legal que aquele cara está fazendo um bom trabalho, sabe? Então você torce pelo time do Tite? Eu gosto do Tite. Eu acho que o Tite é um cara idôneo. Agora, muitas convocações que ele faz eu não faria. Tem umas coisas aí que não dá. Agora, por outro lado, o Brasil está assim, né? É muito jogador ruim jogando junto, né, Nel? É verdade. Porque é complicado. Eu não torço mais pela seleção brasileira. Eu concordo com o Fábio Salgueiro, que eu entrevistei aqui antes de você, Gente boa. que disse o seguinte: o Brasil não ganha mais nenhuma Copa do Mundo. Não ganha! Não ganha, o meu querido Catarolo. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Já está complicado ganhar aqui. Ganhar da gente. Perder da Argentina no Maracanã é pior do que Maracanã. Uma bosta de time da Argentina. E o Brasil do Tite perdeu. Eu tenho uma certa bronca com o Tite, porque eu acho que o Tite... Eu detesto aquela retórica dele. Uma vez eu estava num hotel no Recife. Parece padre. Pastor. Bispo evangélico. Eu acompanhei eu estava num hotel no Recife e o Tite, o quarto do Tite ficava ao lado do meu, né? E o Internacional perdeu do Sport. Rapaz, o Tite fez uma sessão de descarrego naquele quarto dele aquela noite inteira. Nunca mais eu passei a simpatizar com ele. No dia que ele assumiu a seleção brasileira, eu deixei de torcer pela seleção brasileira. Sessão de descarrego? Era uma sessão de descarrego, um por um. Aquele papo de autoajuda do Tite. Olha, não sei. Rapaz, uma coisa deplorável. Sendo que o time do Internacional era muito mais time que o Sport. Ele perdeu aquele jogo. Bom, aí eu vou lhe contar uma particularidade. Dizem que você muda de mulher, muda de religião, mas não muda de time. Eu mudei. Eu sou Flamengo. É uma coisa... Eu lamento muito continuar Flamengo com essa diretoria de bolsonaristas que tem lá. Eu quero conversar com você daqui a pouco sobre esse negócio de público em estádio, com esse negócio o futebol não pode ficar sem público e dane-se o povo que morra, né? E então, eu deixei de torcer. Eu ia ao Pacaembu. Primeiro que eu considero o Pacaembu o melhor estádio do mundo, porque eu ouvia a bola bater na rede. Hoje eu não ouço mais mesmo no Pacaembu, porque eu estou surdo, 70 anos, diabetes. Então, eu vi ali... E era fácil de chegar e fácil de sair, né? Pacaembu é uma beleza. Chegar, fácil de sair. E um estádio lindo, apesar daquela bosta daquele tobogã que agora estão derrubando. Mas eu esqueci, eu vou lhe fazer, depois eu vou fazer essa pergunta, sobre o Bono. O melhor professor de jornalismo que eu tive foi o Rui Mesquita. E o Rui era fundador do São Paulo. Então, o Rui conta que o doutor Paulo comprou o goleiro do Palmeiras e ficou ali atrás do gol. E o goleiro do Palmeiras, 1, 2, 3, no quarto, o doutor Paulo disse: não pago mais! E aí ele fechou o gol. Meu Deus do céu. Essa história. Mas eu quero voltar à nossa conversa. Então, eu deixei de torcer pelo Corinthians. Não sei, eu comecei a ficar decepcionado quando, por exemplo, o Corinthians contratou o Valber e o Rivaldo ficou com o Valber e deixou o Rivaldo ir para o Palmeiras. Mas não é isso, não é uma coisa esportiva, é o Lula, como corintiano, se sentir direito de vender para o povo que estava dando um estádio para o Corinthians, quando, na verdade, estava dando um estádio para o Odebrecht, que comprava ele. Isso aí, com a anuência e a adesão do André Sanches. André Sanches. E aí eu deixei de torcer pelo Corinthians definitivamente. De vez em quando eu vejo o jogo do Corinthians quando interessa ao Flamengo. E gosto muito quando o Flamengo bate o Corinthians. Então, porque da infância mesmo eu sou do Corinthians de Gilmar, né?
Gilmar e Dário. Daí deram o Gilmar para o Santos. Aí deram o Gilmar para o Santos. Deram o Gilmar. O Gilmar no Santos. Gilmar no Santos ganhava mais em bicho do que em salário no Corinthians, né? Eu sou do time do Walter Silva Pica-Pau, corintiano grande fanático, Walter lá Silva da Moca. E o JB Lemos, que era meu chefe que me fez, né? Que são corintianos, eram, né? Não estão mais entre nós, infelizmente. Mas corintianos mesmo, corintianos, né? Eu sou desse tempo. Ver o Corinthians hoje é uma coisa lamentável. Mas eu não torço pela seleção brasileira. Sei que o Fábio está certo. O Brasil não vai mais ser campeão do mundo. Logo, logo vai ser passado pela Alemanha, pela Itália, em número de campeonatos. E vai ser difícil, não tanto isso aqui, porque vai se classificar sempre para a Copa, porque aqui na América do Sul nunca vai ter ninguém para destronar o Brasil. Mas eu acho também, viu? Sim, eu acho também, Neumann, eu acho que tem uma certa razão. Mas eu acho também que é meio cíclico isso. Eu acho que o mercado internacional foi o que também ajudou a acabar com o Brasil, os interesses econômicos, né? Porque nós sempre defendemos, você é da época do futebol romântico, futebol esporte, né? E uma grande parte da imprensa, de uns tempos a essa parte, acha que o futebol tem que ser só profissional, né? Mas o profissionalismo traz muita coisa boa, mas também traz essas coisas, os interesses, né? Que já existiam naquela época, mas eram coisas mais românticas, como essa que você contou aí do Dr. Paulo Machado de Carvalho, né? Coisinhas que sumiu no meio da conversa, se diluíam. Agora não. Agora é uma guerra de máfia, né? É a FIFA, é a UEFA, é a Conmebol, é a CBF. A CBF não tem um jogador, é a entidade mais rica do futebol brasileiro, né? E ela usa a que mais prejudica os clubes que pagam os jogadores. Sim. Não, eu sou contra o Flamengo na história do Pedro, por exemplo. Acho aquilo um absurdo com o rapaz. Aliás, acho até do ponto de vista da seleção foi melhor, que o Pedro não foi esse meu conterrâneo aí de uma pessoa, o Matheus Cunha, foi lá e abafou e está indo hoje, sei lá, nessa semana, na quarta-feira, para o Atlético de Madrid. Quer dizer, valorizou-se. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o futebol virou uma coisa que é um negócio absurdo. Para o Real Madrid oferecer um bi pelo Mbappé, sabe? Um negócio que você tem que parar e discutir. Falou, quando o Zidane foi para o Real Madrid por 60 milhões de dólares na época, ele disse o seguinte, nenhum jogador no mundo vale isso. E está falando dele. E tivemos uma entrevista em 86 ou 90, cara, com o Cruyff, uma entrevista de brasileiros, né, lá em Espanha. E o Cruyff falou uma frase que eu jamais esqueci. O Cruyff, que foi um jogador extraordinário, mas eu achava um craque, mas não um gênio. Um cara que entendia o jogo dentro do jogo, né? Uma coisa que pouco jogador conhece. Que não foi campeão. Mas ele entendia o jogo de uma forma incrível. Foi sempre vice. Sim. Né? Vice da Alemanha, vice da Argentina. Que aquelas coisas do futebol que o cara tem que estar bem acompanhado, e nem sempre estava, né? Mas ele falou uma coisa, assim, gente, a maior derrota do futebol brasileiro não é no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Nós não jogamos mais a brasileira. Nós formamos jogador para dar para eles, para ganhar dinheiro. Nem formamos, ele é que forma. Maradona, Vinícius Júnior, eles é que formam. O Messi, né? O Messi passou pelo... Desculpe, o Messi, eu falei Maradona, mas eu queria falar Messi. Mas o Messi saiu menino de Buenos Aires. Saiu, tinha problema de nanismo, né? Nenhum time da Argentina tinha dinheiro para pagar, o Barcelona com a gente banca. Tem dinheiro. Agora, ele passou por um processo, guardadas as devidas proporções, e talvez, com coisas mais modernas, que o Zico passou. Ou seja, ele cresceu mais um pouquinho, talento ele tinha. E outra, é a grande sacada, né? Porque ele cresceu o suficiente para manter a qualidade dele, a habilidade. Porque tem jogador que vai para lá, o Ronaldo, por exemplo, destruíram. O Ronaldo cresceu muito do joelho para cima, aí estourou na dobradiça, que é o joelho. Isso foi feito na Holanda. E lá, diz que médico lá não presta conta em congresso nenhum, e o que os caras puderem enfiar, eles enfiam. O Ronaldo era um gênio, né? Se o Ronaldo não tem as contusões que teve, eu colocaria entre Pelé e Maradona, porque jogava demais. Agora, infelizmente, não conseguiu ter sequência. Mas isso que eu estou dizendo para você então, eu acho que não ganhar mais a Copa pode realmente acontecer. Talvez a nossa geração a gente não vá ver mais. Só que tem uma coisa, Neumann, eu não discuto ganhar a Copa, porque nós aqui no Brasil achamos que só vai bem quando ganha a Copa. Eu quero que o Brasil chegue lá e faça uma boa Copa.
Você chegar numa semifinal jogando bem, numa final jogando bem, ok, perder é chato, mas nem isso a gente consegue mais, a gente não consegue enfrentar de igual para igual. Ô, Quartarolo, nós fomos desclassificados pela Bélgica, filho. Pela Bélgica. Pô, como Exatamente. É que você sonhou algum dia em Piracicaba ser desclassificado o Brasil, ser desclassificado pela Bélgica? Mas isso que está acontecendo, Neumann. A Bélgica que você viu jogar não representa o futebol belga, ninguém joga lá. Né? Então, hoje há seleções internacionais que defendem times internacionais. O Real Madrid, há pouco tempo, houve a decisão da Champions entre 2 clubes ingleses. Tinha 5 ingleses em campo. Aí os caras, o futebol inglês. Tem nada a ver com futebol inglês. São seleções internacionais. Por quê? Antigamente, quando o Zico foi para o Udinese, por que o Zico foi para o Udinese? Porque a Juventus, porque o Milan, porque o Real Madrid já tinham preenchido a cota de 3 ou 4 estrangeiros. Porque o Zico era para jogar num time desses. Aí foi para o Udinese. E mesmo assim... O Júnior, que foi para o Torino. Isso. Hoje não. Hoje você pode contratar 11 estrangeiros. Eles abriram o mercado para eles. E daí veio a cláusula de solidariedade que a América do Sul brigou. Não, porque os caras estão levando nosso jogador, não pagam. É a FIFA benevolente. Sempre benevolente. Não, vamos baixar uma cláusula aí que até os 23 anos vocês vão ter uma participação na formação. Deixa o Agujeta aí. Aí o Éder Militão foi pro Porto por 10 milhões de euros. Aí ele foi vendido por 42. Aí o São Paulo recebeu uma quireirinha e os caras falaram, nossa, que negócio legal. Quer dizer, formou jogador para o Porto. Então, por quê? Porque os clubes europeus sabem fazer negócio, né? Dizem que português é burro, que eles fazem negócio. Ou seja, eles estão quebrando a cláusula, contratando um jogador aqui com 17, 18 anos. Ou seja, o Neymar, se for negociado hoje, se o Neymar for vendido hoje, os últimos 2 anos da formação dele são do Barcelona, que são os mais lucrativos. Ou seja, o Barcelona, na cláusula de solidariedade, vai ganhar mais do que o Santos. Então, não tem jeito. Né? O Quartarolo, você, seus anos todos de repórter de campo, você destacaria algum jogador que você entrevistou e que você realmente diz assim, valeu a pena ser jornalista só para entrevistar esse cara? Tem vários, né? Todos esses que eu falei, esses nomes aí são coisas são aquela matéria que vale a pena, né? Você fala assim, não, eu entrevistei, não era mais jogador, e não vale, inclusive, como conteúdo, né, Neumann? Na véspera da Copa América de 95, que nós perdemos no Uruguai, eu estava lá pela Jovem Pan. Eu fui à casa do Bidúlio Varela. Opa! Sabe? Até me arrepio. O cara ganhou uma Copa, meu. Ganhou no Maracanã. No Maracanã. Maracanaço vem de Bidúlio Varela. Eu perguntei, eu e o Biratã Brasil, que era do Jornal da Tarde, ele falou assim, Bira? Vai? Eu falei, o Bira me contou essa história. O Bira me contou essa história. A gente foi de... Sabe o que a recepcionista do hotel falou para a gente? Falou, ele não gosta de brasileiro, não gosta da entrevista, nem adianta ir lá. Falei, mas tá bom, mas como é que era? Rua 24 de Fevereiro, num bairro desgraçado, em Montevidéu, a casa dele era pouco melhorzinho, né? Aí a gente falou, daí ela falou, bom, o endereço é fácil, qualquer taxista aqui sabe. Aí perguntamos, o cara nos Casa do Bidu. Casa do Bidu. Chegamos lá, eu imaginava, Neumann, falei isso até para o Bira, encontrar um cara de 3 metros de altura, né? Era capitão de 50. Um baixinho. O cara do meu tamanho, um vovozinho que me recebeu com um beijo no rosto. O macho, o grande macho uruguaio. E ganhou. Não, e uma camisa puidinha, sabe? Bem simplesinho. Estava em casa, lá tomando o cafezinho da manhã dele. A gente se identificou, é claro. Venga, brasileiros, por ver todos os dias. Ele detestava mesmo o pessoal do Uruguai, que ele achou que aquela seleção foi campeã, mas foi usada pelas autoridades. Então, ele tinha uma mágoa dos dirigentes uruguaios que você não imagina. E aí ele deu uma entrevista. A entrevista, ele fala coisas importantes, mais ou menos, porque ele tinha alguns espasmos que no meio ele esquecia, mas vale pela voz dele. Foi um negócio assim, para mim foi um negócio impressionante, né? Então, eu usei, inclusive, eu me lembro que na Copa de 86, na final, pouco antes da final, o Franz Beckenbauer era o técnico da Alemanha, né? Que foi um jogador assim extraordinário. E ele falava um castelhano mais ou menos, eu me metia a falar com ele, né? E eu falei assim, olha, eu queria só avisar o senhor que não é todo dia que o repórter tem a honra e a sorte
de entrevistar a própria história. Você sabe que ele ficou emocionado, falou assim, nossa. E ele era fã do Pelé, que ele falava assim, para mim, jogador de bola é brasileiro. E agora, quando o Guardiola foi treinar lá, aquele tic-tac, ele não gostava, ele falava assim, não, para mim isso aí não é futebol, ficar com a bola o tempo todo, tem que atacar e defender. Então, são coisas de outro tempo. E, sabe, esses caras me marcaram, né? Eu nem te falei que eu falei da Copa de 74, ao contrário do mundo inteiro que torceu pela Laranja Mecânica, eu torci pela Alemanha. Para mim, o grande time daquela Copa tinha Beckenbauer e Wolfgang Overath. E hoje, recentemente falecido, Gerd Müller, né? O maior goleador. E o Sepp Maier. E o Sepp Maier. E o Breitner. E o Schwarzenbeck. E o Breitner, que o Breitner era o marinho deles, tinha um pé puta tirambaço. Não, eu falo isso, o Neumani. Aquela seleção, isso eu perguntei, foi até bom você lembrar dessa decisão. Porque, claramente, o cara deve ter falado disso e para entrevista para brasileiro, não sei se ele tinha falado. Isso foi no México também. Eu falei assim, todo mundo já deve ter falado da final da Copa de 74. O capitão era Franz Beckenbauer, Kaiser. Né? Eu falei assim, como é que vocês ganharam daquele time que, né, na época, seria hoje a posse de bola, né, da Holanda? Né? Porque onde a bola estava, a Holanda ia com 3, 4 jogadores para abafar. Lá em Piracicaba e lá na Paraíba, a gente chama isso de futebol de várzea. Futebol de várzea. O cara vai todo mundo na bola, que negócio aí. Aí eu perguntei isso, como é que vocês venceram aquela equipe, a equipe que era, né, novidade, né, glamurosa, aquela... Aí ele falou assim, simples. Como? Nós viramos a bola. Eu falei assim, virou a bola, né? A gente conversando. Eu falei assim, não, se eu estou no lado direito, 4 jogadores ou 3 deles vêm para cima de mim, eu jogo na esquerda. Eu coloco no Breitner, que provavelmente esteja sem ninguém. Aí ele falou assim, você já viu os gols que a gente fez? Você vê os gols, rapaz. É isso mesmo. Inclusive o do Gerd Müller. Então, eles, como é que se diz lá no Sul? Patrolaram, né? Patrolaram a Holanda. E começaram perdendo de 1-0, aos 7 do primeiro tempo. É isso aí. Então, é isso que eu falo. Os caras falam da Holanda, mas os grandes jogadores, exceção feita ao Cruyff e ao Van Hanegem, aliás, o goleiro da Holanda, o Jong-Lu, era horrível. O Surbier era mais ou menos. O Kroll era um ótimo jogador, o líbero, né? Mas os demais eram jogadores comuns, eram jogadores de esquema. Então tinha o Cruyff, que era um jogador acima da média, o Van Hanegem. E os demais. O craque mesmo era o Rinos Michos. Esse. Que bom. Era o técnico do Fortaleza hoje, que com nada faz alguma coisa. Aí você olha para o time da Alemanha, como é que você pode criticar esse time? Olha os nomes que nós falamos, pô. Os caras jogavam demais. E ainda tinha um cara chamado, que o Luiz Pereira falou para mim, que para ele era um jogador para ser titular em qualquer time. Não era na Alemanha. Netzer, grandão, canhoto, jogava demais. Entendeu? Dizem até que na época surgiu uma história que ele era homossexual e na época isso era um peso, né? Mas não sei se tinha alguma coisa a ver. E esses caras jogaram no time da Alemanha. Como é que você vai falar que a Holanda era melhor? Jogava bonito, caramba, nada contra. Chegou bem na final. Mas é time perdedor, né, Neumann? Isso aí me lembra 54. A Hungria entrou com o campeonato vencido e a Alemanha levou, depois de ter apanhado uma goleada na fase classificatória. Mas me conta mais aqui algumas coisas. Só uma coisinha, você sabia, Neumann, que o time de 54, da final, na Inglaterra, que na época não tinha substituição, né? O time da Alemanha que jogou a final 54 nunca mais jogou junto. Só jogou aquela partida. Não sabia dessa. Só jogou aquela partida, né? Só tá bom, né? Tá bom demais. Ganhou a Copa. A Copa que era da Hungria, o melhor time do mundo. Puskás, até hoje, é o nome do melhor gol, do gol mais bonito. Escuta, qual é o teu narrador? Você ainda ouve jogo pelo rádio? Qual é o teu narrador de rádio favorito? Eu gosto muito do Rogério Assis, eu gosto do Nilson, são de escolas diferentes, né? Porque eu não costumo falar de imitação. Eu acho que tem uns narradores de São Paulo que são da escola do Osmar, que era um negócio assim absurdo. E tem outros que são da escola do Silvério. O Silvério e Osmar, e Fiore, Joseval, são os maiores que eu vi. Né? Mas eu achava o Fiore meio barroco. Assim, sim. O grande locutor para mim, eu ia ouvir rádio, vendo o jogo do Pacaembu, era o Zé Silvério, porque foi o locutor mais exato. Eu gostava muito do Valdir Amaral, que não era um locutor exato,
O Amaral era só Festeiro. estilo, né? Só estilo. Indivíduo combatente. Indivíduo competente, o Zico. Sim. Mas o locutor mais exato que eu já conheci na vida foi o Zé Silvério. Eu não tenho ouvido o Zé Silvério, ele está na Bandeirantes, é isso? Está na capital. Está na capital. Uma O nova Zé empresa. Silvério eu via na PAN. Você, repórter, né? O Zé Silvério, narrador. Vanderlei. Quando eu cheguei aqui, o locutor da PAN era o José Val, meu querido amigo, meu advogado. E o comentarista? Leônidas da Silva. Pelo amor de Deus. Só isso. Eu me lembro de conhecer o Leônidas na Feira do Paraíso de paletó e gravata, elegantíssimo. Leônidas da Silva, cara. Pode uma coisa dessa? Você sabe que o doutor Paulo Machado de Carvalho, eu trabalhei... Você trabalhou com o Leônidas? Não. Quando você chegou, o Leônidas já tinha aposentado. Já tinha parado. Eu trabalhei de 84 a 89, antes de ir na PAN, na Rádio Record. E o doutor Paulo 70. Machado... o doutor Paulo Machado de Carvalho era fissurado em esportes, né? Inclusive, ele ia todo dia na rádio, né? Na Rádio Record. Primeira coisa que ele ia no departamento de esporte conversar com a gente, né? E ele falou o seguinte, olha, naqueles momentos em que ele estava, né, bem lúcido, falou assim, ó, eu posso falar, porque eu contratei o Leônidas para o São Paulo e vi Pelé começar e terminar. Ele fazia assim, ó, tá igual, hein? É igual, hein? Falei, meu Deus do céu, olha só o que ele está falando. E tem uma história do Dr. Paulo Machado de Carvalho, se você me permite, não tem nada a ver com futebol, mas é uma história que pouca gente conhece. Quando a Rádio Record, a empresa Record foi vendida por Edir Macedo, né? Estava toda quebrada, houve um acordo, porque ninguém falou nada para o Dr. Paulo que a empresa tinha sido vendida, certo? Ou seja, a cabeça dele continuava sendo da família, né? Então, combinaram que ele continuaria indo lá quando quisesse. E, de vez em quando, ele aparecia. Aparecia lá. Como se fosse o dono. Vê se pode uma coisa dessa. Mas faz parte da história. Depois eu fui ficando doente, não conseguia sair mais. Mas essa aberturinha para contar essa história eu acho legal, que faz parte também da nossa vida, né? E depois eu fui para a Panda, eu trabalhei com o Silvério. Você falou uma coisa do Silvério que eu falo para todo mundo. O Silvério melhorou a mim como repórter. Por quê? Principalmente repórter de trás do gol, ali, quando você tem que dar aquele detalhe. Porque o desgraçado falava tudo. Ele não deixava nada. Tudo, ele via tudo. Ele tem muito criativo. Rapaz, eu sou míope desde os meus 9 anos. É meu ídolo, o Silvério, porque ele enxergava tudo dentro da área. O jogo. E o Pacaembu era o meu estádio, era o estádio que eu ouvia. Porque eu ficava lá na cadeira e ele ficava narrando atrás, ali na cabine. Ele não perdia nada do lance. Teve uma época que era o púlpito, né? Que eles ficavam praticamente no meio da torcida, lembra? Ficava avançado. A cabine era avançada. Era muito legal, muito legal. Escuta, diga. Nós não podemos terminar sem falar do escândalo do Caboclo. Nossa Senhora. Nós não vamos a lugar nenhum com isso. Né? Sai um ladrão, entra um tarado, depois entra um que eu não sei quem é. Né? O Caboclo vai encerrar o ciclo vergonha alheia na CBF, na sua opinião, ou não? Você conheceu o Caboclo, pai, né? Que eu conheci. Conheci o Carlos Caboclo. Na turma do Manuel Martinho, do Laudo Natel. Eu fui muito amigo eu sou muito amigo do Benedito Barbosa, e que eu conheci através do Laudo Natel, que eu conheci através do JB Lemos, e eu frequentava o Tite, ali na rua Minas Perdizes. Rapaz, era uma geração que, eu não sei, pode ser que eu seja muito ingênuo, mas o cara, eu vejo as histórias do cara, são histórias nojentas, de assédio. Sabe o que é, Neumann? O pai dele, o Carlos Caboclo, inclusive, foi o cara que levou o Tele para o São Paulo contra tudo e contra todos. Ninguém queria o Tele lá, porque o Tele tinha fracassado no Palmeiras, né? Achavam que o Tele não ia ganhar mais nada, o Tele foi para lá e ganhou tudo. E era realmente... Ganhou o mundo. Ganhou tudo. O Tele foi um dos maiores chatos que eu conheci. Eu discutia com o Tele 3 vezes por dia, né? Eu cheguei a ficar 11 meses sem falar com ele. Falei assim para o Carbone, né? O falecido Carbone, olha, com ele eu não falo mais. Eu não vou privar o ouvinte de ter a voz do técnico do São Paulo, um técnico importante. Quando tiver coletivo, põe o microfone lá, mas eu não falo mais com ele.
Voltei a falar com ele só num torneio Ramon de Carranza em Cádiz. Era ele e o Palmeiras, estava lá, ele brigou com o Luxemburgo. Aí ele falou, pô, você não quer falar mais comigo? Eu falei, o senhor é muito chato. Ele falou assim, você também é. Eu falei, então empatou, tudo bem, então vamos em frente. E ele era um cara legal, mas ele era muito chato. E um grande treinador. Aliás, faz falta hoje, né? Tem um monte de jogador aí que precisava de um tele para melhorar todo dia, passe, chute a gol. Não dá para conceber um cara que é profissional, ô Neumann, não acertar passe. A gente brincou o negócio do Didi aí, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, esses caras ficaram 3, 4... Não errava passe. Faz 10 meses que ele não erra os passes, mas tudo bem. Tudo bem, tá indo. O Gerson, né? Caramba. Tem uma história do Didi, que eu não sei se você conhece, acho que foi no Peru. Quem me contou foi o Afonsinho. Disse que o cara lá resolveu... Fantástico. Um cara lá que resolveu... E aí, professor? E aí, como é que é? Aí ele disse, joga aí a bola. O cara jogou a bola lá, ele, pá, mata ele de gravata, mata no peito, dá uma chaleira, passa para o outro pé, faz uma embaixada, chega no cara, dá um banho de cuia no cara e diz, aprendeu? Só faltou completar, aprendeu, burro. Mas essa é a parte legal, linda do futebol. Voltando ao problema da CBF, eu não sei onde a gente vai parar, porque, pô, sai dele e cai na mão do Coronel Nunes, que é um cara que está lá encostado e ganhando um belo salário. A maneira todos estão lá ganhando um belo salário. Todos. As federações estaduais, todos os presidentes recebem o salário da CBF, inclusive aumentou há pouco tempo. E não é pouco, não. Parece que era 50, foi para 100, um negócio assim. Estou falando parece para não cometer erro, para não ser equivocado, mas que tem dinheiro é verdadeiro, a informação. Aí eles mudaram o estatuto, eles deram um peso 3 para os clubes da série, para as federações e peso 2 para os clubes da Série A e peso 1 para os clubes da Série B. Ou seja, se as entidades todas que estão nas mãos dos homens da CBF votarem neles, ninguém não sai nunca, entendeu? Então eles montaram um esquema, um feudo, né? E daí você vê, vem de Ricardo Teixeira, vem de João Avelange. Isso, João Avelange, vem de João Avelange, Ricardo Teixeira. Almirante Heleno Nunes. Dizem que foi o melhor, né? Foi o melhor, mas ficava mareado na lancha, né? Era Almirante. Nunca tinha visto um navio na vida. Você pegou uma balsa Rio-Niterói e passou mal. Os caras contavam isso. Não sei se falar nisso, o Zagallo convocou o Dario. Primeiro, o Dario era um puta centroavante. Era o melhor centroavante da época, em termos de artilharia. Convocou. Agora, qual era a chance dele jogar num time que tinha Tostão e Roberto Miranda na reserva? Pelo amor de Deus. O Paulo César não jogava? O Paulo César, que era gênio, não jogava. O Edu. Agora, o Edu, o melhor driblador do futebol brasileiro, não jogava. O Dario me contou a seguinte história, que o Pelé era muito gozador com ele, né? Gostava dele, né? Ele fazia gol mesmo, era grosso, mas é o grosso que fazia gol, o grosso que resolvia. Não, tinha aquela lá. Fala a frase dele. Aquela. É o Beija-Flor e o Dadá. Únicos que param no ar. Feio não é. Como é que é? Feio é perder o gol, né? Um negócio assim, não fazer gol de. Gol feio não existe. Feio é perder o gol. Feio é perder o gol. Ele era ótimo, é ótimo. Aí ele falou assim para mim, ó, o Pelé tinha aquelas reuniões, nossa, o Pelé se metia cantor que não canta porcaria nenhuma. Aí o Pelé falava assim, Dadá, você é o maior jogador dessa Copa do Mundo. Aí o Dario falava assim, ó, que é isso, Pelé? Ó, eu sou o Pelé, ali tá o Rivelino, joga pra caramba, ali tá o Gerson. Você não joga nada e conseguiu estar na Copa, o bom é você. Fantástico. Agora, as tiradas. Você qual é vamos terminar aqui, que você tem mais coisas para fazer. Mas tá bom o papo, hein? Tá bom demais. Eu queria que você me definisse um pouco a tua sensação, o teu sentimento, toda a vida que tinha uma Olimpíada, e o Brasil está lá no 18º e todo mundo comemora. 18º lugar, o Brasil bateu todos. Aumenta toda a Olimpíada, aumenta modalidades. E o Brasil vai ganhando algumas modalidades que aumentaram, até os outros treinarem naquela modalidade e passarem a ganhar. A gente perde. Então, e a gente está sempre mantendo. Ninguém conta as modalidades novas em que a gente ganha, né? Olha, eu tenho muito orgulho do Isaquias, adoro o Isaquias. Nossa, ótimo. Fiquei fã número 1 daquele boxer. O cara passou a luta toda apanhando, perdendo. De repente acertou um cruzado, jogou o cara no chão. O cara está deitado até hoje. Né? E o cara é um gozador, né? Tem canalhas como esse tal de Maurício de Souza, do
vôlei, que dedicou a vitória ao Oportunista. Bolsonaro, e aí foi bastante comemorado, porque o Brasil não ganhou nem bronze. Né? A seleção de ouro do vôlei masculino não ganhou nem bronze. Né? Então, qual é a tua sensação a respeito dessa... E agora estão comemorando aí as Paralimpíadas, dessa comemoração da atividade menos prestigiada e menos financiada pelo Estado brasileiro, é o esporte. Acho que só a cultura é mesmo. Ô, Neumann, é uma tristeza no meio de uma pequena alegria, né? Porque você analisa a situação, você lembra do César Cielo, né? Que era outro governo, inclusive. O César Cielo quase não foi à Olimpíada porque ele se recusou a sair de Albany, Estados Unidos, onde ele treinava, perder 2 dias de treino para visitar o então presidente da República. Ele falou, não posso fazer isso. Mas como? Você está sendo convocado? Porque o cara, quando já é recordista mundial, aí interessa aparecer na foto, né? Só que ele era um produto americano, ele treinava em Albany. Tem nada a ver com o Brasil. Começou aqui, talento natural, desenvolveu. A única coisa que eu vejo com felicidade, além dessas boas vitórias, que é sempre bom ter uma medalha no peito, é que a gente continua com um manancial incrível e mal aproveitado. Porque claramente, você sabe do que eu estou dizendo, veja quanto jogador, quanto esportista o Nordeste já deu, o Norte já deu, o Sul. Ou seja, num país de 215, 220, quase 220 milhões, é impossível que a gente não consiga ter uma pátria esportista. E a gente não tem, por quê? Porque o esporte aqui não é currículo escolar. O cara vai lá, o preparador físico, lá para dar a educação física, ele joga uma bola na quadra, vira as costas e vai para outra escola. Né? O cara não tá... Nos Estados Unidos, a Didi, que foi goleira, a primeira goleira da seleção feminina numa Olimpíada foi a Didi, né, em Atlanta. Ela mora até hoje nos Estados Unidos, aqui nunca teve apoio. E ela trabalha numa escola lá, e ela me disse, deu uma entrevista maravilhosa outro dia, que são também personagens que a nós, da imprensa, não esquecemos. Né? Tem que buscar essas coisas também, que tem belas histórias. E a Didi disse o seguinte, no ano passado a gente conseguiu aqui colocar mais de 10 atletas com bolsa em grandes universidades porque os caras praticavam um esporte. E não porque o cara... Qual é? O garoto começa a ir na escola, o Neumann. Você tem que buscar a aptidão do garoto, tanto na profissão que ele vai ter, como também no esporte. O cara pode não ser um grande jogador, mas pode ser um grande enxadrista, pode ser um grande tenista, enfim, dá uma opção, abrir esse leque. E o governo não está preocupado com nada disso. Ele quer ser bajulado, quer aparecer na foto quando o cara ganha e quer chamar para ele as vitórias, sendo que 90% dos que lá foram não conseguiram nada. E esses atletas que foram medalhistas, nós estamos falando deles agora. Mas daqui a pouco serão esquecidos. Nós somos um país de futeboleiro. Nós falamos, ok, mas o futebol tem que ser um negócio assim. E futeboleiro bem sucedido. Como diz o Flávio Adalto, que eu também entrevistei aqui, a grande massa de jogadores, tudo um bando de faminto, desempregado. Sim. Porque hoje o cara ou vai, ou vira youtuber, ou vira rap, que fala, né? Eu acho assim. Porque os caras acham que é novo, mas eu acho que só é o irmão da Embolada e o tio do Cururu, que não tem nada a ver, sobrinho do Cururu. Que os caras isso lá na caverna, na pré-história, já tinha nego fazendo rap. Sim, claro. Aqueles repetentes lá do seu Nordeste, do Norte, os caras... Os caras falam que isso aí... o garoto faz bem o rap, um negócio assim. Para mim é a mesma coisa. Só que os caras lá têm mais qualidade, né? Então é a mesma coisa do sertanejo universitário, que é música de zona, né? Eu prefiro a música sertaneja raiz, né? Aquela violinha. Mas isso é gosto, não estou criticando ninguém, Deus que ajude. Mas a verdade é essa, nós não temos... Sabe? Então esses atletas que ganham não terão apoio, né? Tem muitos que foram para lá sem nenhum apoio, o governo não está nem aí. Como você falou, nós não estamos preocupados com cultura, com nada, sabe? Tudo isso faz parte, está no mesmo bojo, eu acho. Esporte, cultura, sabe? Lazer, e nós não damos nada. Então é uma coisa para fazer mais 10 programas, e o duro é que nós não vamos chegar à conclusão, porque... E aí eu faço aquela pergunta de sempre. Eu não sou nenhum gênio, muito pelo contrário, sou um cara de inteligência mediana, né? E vivo e estou convivendo e sobrevivendo a isso tudo. Se eu enxergo certas coisas com alguma facilidade,
O cara que diz que estudou, que é ministro, será que não enxerga? Aí é má fé mesmo, né? É, claro, safadeza. O Quartarolo, como é que está a tua aventura aí, falar nesse mundo do blog? Eu estou aqui eu estava na Fox, né? A Fox virou Disney, né? Agora só tem o canal da ESPN, nada contra. A Fox tinha 260, 280 funcionários. A ESPN tinha 300. Não vai agregar todo mundo. Alguns até, inclusive, alguns colegas estão voltando, que é muito legal. Eu estive na rádio Play FM até junho. Fui convidado agora para fazer uns jogos na Rádio Bandeirantes, virei comentarista. Agora sai de baixo. Porque antes, para bater nos caras, eu batia, já era chato, mas eu tinha que ver todo dia, né? Treino, falar com os caras. Agora que eu não preciso mais olhar na cara deles, eu vou. Você fica em casa, você mete o pau, é que nem eu, mete o pau em casa. Isso. Quiser, eu estou aqui. Mas é muito legal, eu gosto de falar de futebol, gosto desse tipo de programa. Eu e o Fábio Seroli temos lá o Futebol em Rede, né? E que a gente. É um negócio que está crescendo muito devagar, é tijolinho por tijolinho. É aquilo que eu falo para ele. Primeiro que, né, como dizia o Zete, que estava conosco nessa última empreitada, que agora está lá no São Paulo de volta, no CT de Cotia, o Zete falava assim, claramente ele é mais rico que nós. Ele falava Zete assim... o goleiro. Zete o goleiro. Uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, que eu conheço. Foi goleiro do Flamengo? Assim, sim, goleiraço. Aliás... São Paulo? Foi campeão do mundo? Sim, 2 vezes. Na história do São Paulo, falam muito do Rogério Ceni, mas que o Zete ganhou é um negócio absurdo, e era extraordinário. O Zete falava assim para a gente, aí na fala, né? Rico a gente não vai ficar. Então vamos ganhar um dinheirinho, vamos nos divertir. Falei, tá bom, eu topo. Então era muito legal, eu gosto de fazer isso aí, e eu falo para o Fábio Serodi, a gente não vai dar pirueta, sair pelado para dar mais view, para ser mais visto, isso aí, sabe, é bobagem. Mas a gente vai fazer o negócio que a gente sabe fazer, e tá legal, tá legal. Eu tenho uma coisa muito positiva, já que a gente falou coisas positivas, eu tenho uma coisa muito positiva para a gente encerrar. Esta semana, tudo que eu vejo em televisão, para desespero da Isabel, aqui, e para agonia do Arthur, que apesar de ter nome de craque, eu acho que ele dá sorte quando ele vem ver jogo do Flamengo comigo. Normalmente o Flamengo ganha, ou pelo menos faz gol, né? Mas eu tenho uma lembrança muito recente de futebol que mostra que futebol ainda é uma caixinha de surpresas, como diziam os velhos cronistas. Uma vez eu estava no Morumbi vendo um jogo Flamengo e São Paulo, com o meu querido, mamado, inesquecível amigo, poeta Mário Chamin. Quando terminou o primeiro tempo, eu falei, poeta, não vai dar. Aí ele disse, não, você está enganado. O jogo que você viu não foi o que eu vi. O jogo que eu vi, o Flamengo vai ganhar no segundo tempo. O Flamengo ganhou. Na quarta-feira passada, eu comecei a assistir o jogo do Flamengo e Grêmio, quartas de final da Copa do Brasil. E o primeiro tempo foi horroroso para o Flamengo, muito bom para o Grêmio, para minha completa surpresa. Eu achava que ia ser um massacre. Até porque o Grêmio contratou o Filipão, e o Filipão é refém dos 7-1. E aí o Grêmio jogou melhor. Só que não fazia gol. Aí tem um bestalhão de um chileno que joga lá na lateral direita, que reserva muito melhor do que ele, mas a diretoria deve mandar o Renato fazer ele jogar, porque ele custou uma fortuna, né? Era muito melhor que tivesse trazido de volta o Rafinha. Também não está jogando mais nada. Mas aí, com 10, eu achava que o Grêmio ia dar uma lavada. Aí o Flamengo fez talvez um dos melhores segundos tempos que eu vi desde o tempo do Jorge Jesus e dos títulos todos do Flamengo. Então, o futebol continua sendo... Não sei se talvez é porque eu seja um imbecil, que eu não entendo bem o futebol e não posso fazer um pré-julgamento. Mas eu fui assistir o jogo, assim, para uma coisa, eu vou até o fim. Vai ser como o jogo do Internacional, foi 4-0 para o Internacional. E aí o Flamengo ganhou. Mas não é que o Flamengo deu um banho no Grêmio. O Flamengo matou o Grêmio e mostrou que o Luiz Felipe Scolari é um cara que pode ter ganho uma Copa do Mundo, mas está completamente ultrapassado, porque ele foi sempre no óbvio e o futebol... Você chegou a ver esse jogo? Não, só vi os gols. Não, precisava ter visto o jogo. Hein? Eu acompanhei o São Paulo e Fortaleza.
Foi o fantástico. duelo de Fortaleza foi buscar. argentino para todo lado. Rapaz, é uma coisa impressionante assim, a capacidade. Eu nunca tive assim grande respeito pelo Renato, nem como craque, nem como treinador. Mas ontem deu o braço a torcer. Ele deu um nó. Ontem não, quarta-feira, desculpa. Ele deu um nó no Grêmio e meteu uma goleada de 4-0 no Grêmio, que é Classificou já. Praticamente classificado, a não ser que haja um apagão, como houve, por exemplo, contra o Internacional, no Maracanã. Mas não vai haver, não vai haver. Agora, de qualquer maneira, é uma coisa boa para te contar. Quer dizer, uma coisa boa para te contar é o seguinte: o futebol, que é hoje um negócio sujo, como todos os negócios no mundo, e que eu ia falar contigo sobre uma coisa, eu vou aproveitar e vou falar agora. O que é que você acha do público nos estádios, essa campanha do Flamengo, a diretoria bolsonarista do Flamengo, que é o público nos estádios, porque o Flamengo não vive sem a torcida, e daí? O problema do Flamengo. Aí vai matar um monte de brasileiro, a torcida do Flamengo continuar se orgulhosa e mantendo o seu time. Não, se eles quisessem mesmo, viu, Catarina? Se eles quisessem mesmo, estavam protegendo o dinheiro do Flamengo, em vez de contratar Andréas Pereira e como é que chama? Diego Mendes? Como é que chama o cara que eles contrataram lá? Ai, rapaz, é mais ou menos isso. Dava o dinheiro que o empresário do Arrascaeta quer para comprar Exatamente. O passe dele. Ora, o Arrascaeta hoje é o melhor jogador do Brasil em atividade. Ele e o Hulk. Não é título. Ele e o Hulk. E aí eu acho que você podia aproveitar e dar uma palhinha também sobre a distância que tem hoje Atlético, Palmeiras e Flamengo dos outros clubes. E você vê, que é uma tragédia para mim, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro na segunda divisão de novo. E sem chance de voltar. O Vasco deu uma respirada aí, acho difícil voltar. Já afundou de novo. O Botafogo Cruzeiro, talvez. o Botafogo tem coisas sobrenaturais. O Botafogo tem coisas sobrenaturais. O Cruzeiro do Luxemburgo é manutenção de tabela, vai tentar ficar. Agora, esses três que você citou são os melhores times da América hoje. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, cada qual com o seu estilo. O Flamengo é mais glamuroso. O Flamengo, eu acho que time 11 contra 11, o Flamengo é melhor, né? Mas eu acho o elenco do Atlético com mais opções e até do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um time que ele joga muito burocraticamente, na minha opinião. Ele pode jogar mais e não joga. Ele vive daquelas bolas lançadas, o técnico comete alguns erros, o que acontece com todo mundo, é verdade. O Cuca, eu acho que o Cuca é um ótimo treinador. Ele fez um ótimo trabalho no Santos, sem time praticamente, né? Se bem que o time daquela época era melhor que o Santos de hoje, mas no Atlético está mostrando de novo que tem condição de fazer um bom trabalho. E eu acho que título brasileiro, a Copa do Brasil já não dá mais porque o Palmeiras está fora. Vai ficar entre Atlético e Flamengo, que deve fazer final. E a própria Libertadores está aí entre esses três. O Flamengo, para mim, já está na semifinal, né? Já está na final, né? Porque vai passar. Não tem jeito. Na Libertadores. Não é possível que não passe do Barcelona de Guayaquil. Pelo amor de Deus, não dá, né? Daí não tem jeito. Aí chega na final, aí meu amigo, é Palmeiras ou o Atlético. O Atlético aí. E é um o buraco jogo é mais só, embaixo. É um jogo só. Então você tem que jogar bem aquele jogo. O mata-mata, e nesse caso é só o mata, ele é muito traiçoeiro, viu, Neumann? Porque você pensa, se você jogar um meio tempo mal, você pode. O Arrigo Sacchi falava assim, né? Que num jogo você erra pelo menos de 4 a 5 vezes em cada tempo. Erros graves, erros menores, erros maiores. Se o adversário aproveitar os seus erros, vira basquete, que foi o que aconteceu no Brasil e Alemanha. O Brasil errou 4 vezes seguidas e a Alemanha fez 4 gols. Normalmente, o adversário também não aproveita todos os erros. Mas se você vai numa final, você comete um erro, uma bola mal passada na frente da área, uma falha de um zagueiro, alguma coisa assim, ou até do árbitro, né? Você acaba perdendo o jogo por um detalhe. E o grande, por isso que se chama jogo, né? Porque as pessoas... Agora, o mais forte realmente sempre ganha, mas o futebol tem dessas coisas. E você falou uma coisa de estádio, aí de volta de público, eu sempre fui contra. Eu acho que... Mas nós vivemos num mundo, sabe? As pessoas parecem que nós só somos números, né? Porque os economistas, quando falam, eles falam vírgula, ponto e porcentagem, né? Não levam em consideração as pessoas.
Então, é muito complicado isso. Eu entendo que a vida deve continuar, mas eu entendo também que o país deve ajudar. A CBF, no começo, devia ser mais simpática, participar mais. Eu acho que o futebol tem esse condão de tentar ajudar. Eu, se sou um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, eu começo a participar mais ativamente da comunidade. O que vocês precisam naquela época? Respiradouros, vocês precisam. Esses clubes têm condições de fazer, inclusive, parcerias com Na laboratórios. CBF, muito mais. Claro. Olha, máscara funciona? Funciona. Máscara de graça. Aliás, o governo federal devia dar. Álcool em gel funciona? Funciona. Tem que dar de graça. Não tem que esperar, sabe? Então, passa por muitas coisas que nesse país a gente não consegue entender. E alguns que se dizem políticos são idiotas, porque Neumann, não tem nada a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo tem, né? Se eu sou presidente da República, quando estourou a pandemia, eu pego um jatinho, venho para São Paulo, desço em Congonhas e vou para o Palácio dos Bandeirantes, chamo a imprensa e falo assim, ó, vim aqui para apoiar, não gosto dele, não é um meu amigo, mas eu estou aqui à disposição do Estado. Visita um hospital por semana. Quando Manaus teve aquele surto terrível que matou tanta gente indevidamente, eu transfiro o meu governo para Manaus. Mas é uma antipatia desgraçada de tudo quanto é lado e só jogo de interesse, que não é nem no caso dele, um instinto de assassino. Sim, é genocida. Né? É eugenia. Um instinto de assassino. Cultua a morte. Nós cultuamos o esporte, a vida, a alegria. Ele cultua a morte, o luto. Ele não gosta de almas, gosta de armas. Isso. Mas é isso aí. Posso contar uma... Já que você falou em superstição, eu vou contar uma historinha rápida de superstição. Dá tempo? Conta, dá. A Argentina foi campeã em 86, que você lembra? E o J. Ávila, o falecido J. Ávila, era lá de Rio Preto, torcedor do Ameriquinha, né? Ele dizia que era. Aí, logo após a Copa, teve um jogo no Pacaembu, Corinthians e América. Aí ele convidou o Candinho, o ex-técnico Candinho, para ir com ele. Vamos lá, o João Avelino é o técnico do América, meu amigo, que era um cara fantástico, cheio de história também. Vamos lá ver o João. Diz que quando entraram no vestiário, o João Avelino estava ajoelhado na frente de uma imagem de uma santa, com um monte de vela, só que... Né? Daí o J. Ávila fala assim, ô João, desculpa a sua religião, o seu credo, mas isso não se usa mais no futebol. Estou vindo lá da Copa do Mundo. O Bilardo é um técnico científico, um cara que estuda. Não tem mais negócio de acender vela. Aí ele vira e fala assim, Jota, mas ele tem o Maradona, eu tenho o Niquinha, né? Olha, foi um prazer, uma honra, uma alegria. E você aí, olha, como é que o nosso inscrito aqui entra em contato contigo? @L Quartarolo, em qualquer lugar, estou por aí na rede social, estamos lá no Futebol em Rede, no YouTube, no nosso canal Futebol em Rede. Estamos também lá na UTV com o mesmo programa, né? E vamos tocando a vida aí. Agora estou aprendendo a ser comentarista. Agora eu vou falar bobagem como comentarista, viu, Neumann? Eu descobri essa malandragem faz algum tempo. Grande abraço, feliz semana para você, meu amigo, meu querido amigo. Luiz Carlos Quartarolo, com 2 L's. Falou com 2 L's, está falado com 2 L's. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Eu gosto muito de você. Gosto demais do Anchieta, um amigo que eu fiz na Jovem Pan, que jamais esqueci. Você não ia lá porque você estava numa nobreza maior. Você já fazia de casa antes da quarentena. Você já inventou a quarentena antes da quarentena. Ou seja, você era moderno antes do modernismo. Mas parabéns pelo seu trabalho. Você Obrigado, é um cara que escreve, tem um texto maravilhoso e que é um cara que tem uma cabeça muito boa, que eu acho que o Brasil precisa muito das suas ideias, dos seus posicionamentos, que tem nos ajudado muito. É só prestar atenção que a gente vai longe, né? Um abraço, Neumann. Obrigado pelo convite e um bom final de domingo para todos nós. Para todos nós.